começar essa aula, que é uma aula importante, uma aula de empreendedorismo jurídico. E você que está assistindo aí, pode ser que você tenha trabalhado o dia todo ou não, mas eu quero você com energia aí, com animação para assistir essa aula. Não importa se você está deitado no sofá, se você está sentado na mesa, para mim, pode ficar tranquilo. Eu quero você bem à vontade, mas eu quero você bem atento, bem atenta, para a gente começar a falar dessa importante questão aqui. Então, vamos lá. Bom, eu anotei de uma forma bem didática quais que são os objetivos dessa aula. Então, o que você vai aprender assistindo essa aula? A ter uma mente mais inovadora e empreendedora, tá? A apresentar formas práticas de enxergar as novas oportunidades, porque muitas pessoas pensam, nossa, mas como que essa pessoa consegue enxergar tantas oportunidades? Como que consegue enxergar algo bom onde a maioria das pessoas só vê problemas, etc. Tudo isso nós vamos tratar por aqui. Possibilidade, então, de criação de produtos e serviços únicos. Então, eu vou falar com vocês como criar produtos e serviços únicos, como fugir da maioria, do pensamento da maioria, e até mesmo por que você tem que fugir desse pensamento da maioria. Também entender a importância do empreendedorismo centrado no cliente, com o cliente totalmente no foco. Então, isso aqui são só as deadlines, são só as headlines, né? São só as linhas iniciais da aula, mas vamos falar de forma mais detalhada cada uma dessas questões. Bom, começando tudo, o que é empreendedorismo? O que é empreender? Se alguém já tem alguma experiência empreendedora, algum outro negócio, por mais simples que seja vender um brigadeiro na faculdade, qualquer outra questão, isso é empreender também. Porque não tem dificuldade com relação ao conceito, pessoal. Empreender realmente é resolver algum problema e ganhar dinheiro por isso, ou ser remunerado por isso. Não necessariamente com dinheiro, tá? Existe o empreendedorismo social, que ele tem outro tipo de remuneração que não é financeira. Mas a questão aqui é problema. Então, vou começar essa aula falando o seguinte para você. Ame os problemas, adore os problemas. E aí eu sei que muitas das pessoas, quando veem problemas, preferem reclamar deles, preferem se queixar. Mas, pessoal, os problemas são realmente o amorzinho da vida de vocês, para dizer assim, de uma forma engraçada para você gravar. Por quê? Porque a partir do problema, quando você pensa, quebra a cabeça e resolve aquilo, você tem ou pode ter uma solução que pode te dar muito dinheiro e pode te dar muita realização também. Tá? Então, primeira questão de todas, já é uma dica inicial, se você quer empreender em alguma área e não sabe como fazer, e aí, claro, mas focado na parte jurídica, tenha sempre com você um caderninho e toda vez, ou no seu próprio celular, claro, toda vez que algo te incomodar, que você tiver vontade de reclamar de alguma questão, anote aquilo, porque aquilo pode ser uma solução, pode ser uma Lotec, pode ser uma Ligotec, que são as startups do mundo jurídico, ou até mesmo pode ser uma outra solução que não esteja no mundo jurídico, por que não, tá? Aqui eu ensino a parte jurídica, mas eu sei que muito do que eu ensino pode ser aplicado em diversas outras áreas. E aí, a questão do empreendedor, a pessoa que vai fazer acontecer essa solução e que vai entregar aquilo que as pessoas estão precisando. Primeiro, ele tem que ter, obviamente, uma iniciativa. Ninguém parado no sofá, acomodado, vai conseguir criar algo novo. Então, tem que ter iniciativa e quer criar uma solução e tem que ter uma paixão pelo que faz. Por que tem que ter uma paixão? Porque empreender é fácil? É claro que não. Empreender é realmente aquela montanha-russa de altos e baixos, que na manhã você pode estar rico e na noite você sente que está pobre. Isso faz parte do dia a dia do empreendedor. Isso é normal para todo mundo, tá? Não adianta você achar que é só com você, não. E no escritório nosso, como advogado, é a mesma forma. Talvez no amanhã você fique muito empolgado porque ganhou recurso até que você pensava que não conseguiria ganhar, já que era um recurso muito difícil, e pode ser que no mesmo dia você fique frustrado, fique frustrada com aquele seu trabalho, porque você teve algo negativo na justiça ou em alguma outra questão do seu trabalho e que você não esperava por isso. Isso é também empreender. Empreender não necessariamente é você criar um novo CNPJ, criar uma PJ, não. É ter essa postura, ter esse comportamento de lidar com os problemas. E aqui tem uma questão muito importante que o empreendedor ele deve utilizar recursos disponíveis e de forma criativa, transformando a sociedade onde vive. Por que isso é muito importante, pessoal? Porque não adianta você reclamar ou esperar um momento ideal para poder empreender ou resolver algum problema ou fazer algo de diferente. Você tem que começar com o que você tem. Então, com os recursos disponíveis.
Mais para frente nessa aula eu vou te mostrar como mapear esses recursos disponíveis, mapear os contatos disponíveis, mas a primeira questão de todas é a mentalidade. Não adianta eu falar de ferramentas, eu falar de estratégias, como vamos falar nessa aula também sobre processo de venda, estratégia de venda, se você não tem a mentalidade para isso, se você não está com o foco correto, com a direção correta. Porque a verdade é, a sua mente define a direção que você vai seguir na sua vida. Se você acha que tudo é negativo, acha que com a pandemia não vai ter oportunidade para mais nada, você de fato não vai ter oportunidade. Você não consegue criar algo que a sua mente duvida. Então você tem que abrir a sua mente para essas questões e entender. O jeito que você tem é do jeito que você vai. Não vai esperar por nenhum momento ideal para criar algo diferente. Depois, a questão de assumir o risco e a possibilidade de fracassar. Isso é muito importante também, porque eu sei que muita gente deixa de tentar algo diferente, e aí, mais uma vez, empreender é tentar fazer de uma forma diferente algo do dia a dia, inclusive. Não é somente criar uma empresa, criar um novo produto. É experimentar de uma nova forma aquilo que você fazia de outra forma e que precisa ser mudado. E entender que fracassar é normal, e você precisa aceitar esse fracasso. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque com toda essa experiência minha, de muito tempo, de vários, centenas de milhares de alunos, muita conversa com as pessoas, eu vejo que no mundo jurídico, em geral, não só no mundo jurídico, mas isso é mais forte, nós temos um medo gigantesco com relação ao erro, nós temos uma repulsa do erro, e nós não nos permitimos errar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que perder prazo ou fazer alguma bobagem muito grande, não é isso. Eu estou dizendo que quando o erro acontecer, ele precisa ser realmente um degrau, ele precisa ser um aprendizado. Ele não pode ser algo que você vai ficar se culpando, porque a culpa não vai te levar a lugar nenhum. A culpa você pode estudar na responsabilidade civil, no direito penal, mas aqui falando de ser humano, você tem que se livrar da sua culpa. E aí, só assim você consegue tentar algo novo. Beleza, Marcelo, entendi. Então, por que eu deveria inovar no mundo jurídico, no direito? Por que eu tenho que sair do lugar padrão? Vamos lá. Eu acho que não é novidade para vocês, mas é bom reforçar. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. Nós somos o país que tem uma maior profissional jurídico, uma quantidade de profissionais jurídicos por habitantes em todo o mundo. Isso em si já é uma questão impactante. E se a gente olha para os números, nós temos aí 1.300.000 advogados atualmente, com a perspectiva de que em 2030 tenhamos 2 milhões de advogados ou mais. Você logo vê que isso torna o mercado muito difícil para quem faz mais do mesmo, para quem não tem uma visão empreendedora. Também nós temos mais faculdades do que o resto do mundo inteiro juntos. Isso é impressionante, porque junta os Estados Unidos, junta toda a Europa, junta toda a Oceania, junta a África, todo lugar que você imaginar, e nós temos muito mais. Nós estamos perto de 1.500 faculdades de direito no Brasil, é muita coisa isso. E todo o trabalho jurídico que for repetitivo, que for repetido, ele será automatizado. Então, se tem uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, você tem que abrir para a sua mente. Se o trabalho que você faz no seu dia a dia é copia e cola, é repetido, tome cuidado, você precisa se reinventar, porque a automação já está acontecendo e vai acontecer de uma forma ainda mais rápida, ainda mais intensa. Isso, pessoal, no início pode parecer ruim, mas é algo muito bom, porque o papel da automação é deixar o advogado, deixar a advogada livre para poder fazer aquilo que é humano, aquilo que você, de fato, foi estudar na faculdade. Se você não foi estudar na faculdade para fazer copia e cola, para fazer petições ou recursos repetitivos, não, você não foi para isso. Você foi criado para pensar, para operar o direito de uma forma mais holística, de uma forma mais ampla. E é isso que você vai fazer. Inclusive seguindo o princípio de Pareto, tá? Ele diz o seguinte: 20% do seu trabalho vai te dar 80% do seu recurso financeiro. Isso serve para tudo. Depois você dê uma olhada, uma analisada na sua vida. Mas o que vai acontecer é que cerca de 20% do seu trabalho não vai ser automatizado. Os 20% do trabalho do direito, do cenário mais amplo, não vai ser automatizado. E 80% a 90% disso tudo será automatizado. Então, num cenário como esse, que nós temos excesso de profissionais, e profissionais que vão ser mais ainda chegando ao mercado, e que vai ser automatizado, não é algo a mais, não é um plus você pensar de forma empreendedora, você buscar o empreendedorismo dentro do direito, não.
eu digo mais, é uma obrigação. É uma obrigação porque se você não se reinventar, se você não empreender com você próprio, eu não digo somente no seu escritório. Se você é uma pessoa que trabalha no escritório grande, você tem que ser a sua empresa e você tem que buscar ser empreendedor para se reinventar. E calma que nós só estamos iniciando. Eu espero que você não esteja ainda aqui já desesperado, já desesperada. Eu estou aqui te ajudando a energizar um pouco mais para pegar todo o conteúdo que a gente vai ter um pouco mais para frente. Então, sobre o comportamento do empreendedor, eu tenho aqui 3 conjuntos de comportamentos que o empreendedor precisa ter. E cada um dentro desses conjuntos, temos diversos comportamentos específicos que a gente vai falar um pouco. Dentro do conjunto de realização, é a busca de oportunidade e iniciativa. Como eu disse sobre questão de oportunidade, nós somos criadores dessa oportunidade. Ficar parado na zona de conforto não gera oportunidade para ninguém. Então, você tem que, primeiro, entender a necessidade de sair da sua zona de conforto. E uma notícia boa é que, no mundo digital, a sua zona de conforto ela pode ser quebrada dentro da sua casa, na sua cadeira, no seu sofá. Você pode ficar, digamos, corporalmente confortável, sentado, mas mentalmente desconfortável em busca de novas oportunidades. Tem que entender que vai ter que correr risco, sim, não tem como não correr risco. E até a teoria do risco no direito empresarial, mas o risco é calculado. Isso quer dizer que você tem que estudar. Não é você ser um kamikaze e fazer tudo de qualquer forma, sem pensar. Não, não é isso. Bom, exigência de qualidade e eficiência. Mais uma vez, empreender significa que pode errar? Sim, mas não significa que você possa deixar para lá a qualidade, a eficiência, a produtividade. Nada disso. Persistência. Eu acho que vocês já ouviram muitas vezes a palavra resiliência, mas eu acho mais interessante vocês usarem pela palavra antifrágil, que é utilizada no livro que tem esse mesmo nome. Por que antifrágil? Porque algo que é frágil, imagine um cristal. Se o cristal cai, ele quebra e se espatifa todo. Imagina algo que seja, qual é o contrário de frágil? Seria duro? Duro seria uma pedra bem resistente. Se você joga uma pedra resistente de um prédio altíssimo e cai no chão, essa pedra não vai quebrar, ela não vai mudar em nada. Então, a ideia de ser antifrágil é que quando você vai ter dificuldades, vai ter aquelas porradas da vida, você não vai quebrar como o cristal, mas você não vai se manter inerte como uma pedra. Você vai se moldando de acordo com a realidade e com aquilo que vai aprendendo. Com relação ao comprometimento, é óbvio que se você não se compromete ao seu sucesso, ao sucesso do seu negócio, quem mais vai comprometer? Aqui é uma questão importantíssima, que é a autorresponsabilidade, pessoal. A autorresponsabilidade que está muito relacionada à parte de inteligência emocional. Tem uma pesquisa que diz que nós brasileiros, em geral, somente 20% de nós temos inteligência emocional. Os outros 80% não temos. Então, provavelmente, a maioria de nós aqui não temos. Por que isso é importante? Porque um dos elementos da inteligência emocional é justamente a automotivação. É saber que o seu resultado, o seu sucesso, não é culpa ou não é responsabilidade do governo, ou do seu cliente, ou da faculdade, ou da escola, ou da pós-graduação. Isso tudo está aí para te ajudar, para te levar ferramentas para que você esteja mais capacitado para, então, criar tudo que deve ser criado. Mas não adianta nada, por exemplo, você está numa pós-graduação ótima como essa da Verbo Jurídico, de ponta, inovadora, e ela é muito boa mesmo, então eu posso falar que vocês é muito boa. Mas se vocês não fizerem por onde de estudar e de aplicar, não tem pós-graduação nenhuma, nem no MIT, por exemplo, eu já sou graduado pelo MIT, né, eu tenho uma especialização pelo MIT, que é a maior faculdade de tecnologia do mundo, em lugar nenhum vai te salvar se você não fizer por onde. Bom, falando sobre conjunto de planejamento. Aí, depois disso tudo, dessa parte da realização, da mente sua, você tem que buscar as informações sobre o que você quer fazer, sobre o que você quer mudar, sobre oportunidades. Eu vou falar especificamente onde encontrar essas informações. Você tem que ter metas. Sem metas, se você não estabelecer onde você quer chegar, você vai procrastinar, você vai enrolar, porque isso é normal do ser humano. O ser humano, pessoal, é preguiçoso por natureza. Nós somos preguiçosos. Mas a gente não pode nos render a isso. A gente tem que ter um momento de preguiça, tem que ter, faz parte, mas não pode ser a maioria da nossa vida. Depois tem o planejamento e monitoramento sistemático. Você tem que planejar tudo e monitorar tudo a todo momento. Não adianta você
pôr algo para acontecer, não monitorar, largar para lá e depois, não deu certo. Não é assim que funciona. E tem a questão do conjunto de poder. O que eu quero dizer com isso? O empreendedor, ele precisa ter uma boa rede de contatos, ele precisa ter um networking grande e de qualidade, precisa fomentar isso. Então, você precisa sim continuar fomentando o seu network, mas o lado bom é que também o network online, o network digital vale muito. Então, como é que está a sua rede social no LinkedIn, que é a maior rede social corporativa? Ela tá bacana? Ela não tá? Se não tá, na hora que acabar essa aula, vá lá arrumar, começa a ver como é que você pode melhorar. Como é que tá seu Instagram? Seu Instagram, ele tem conteúdo, ele tem algo que atrai as pessoas, que gere oportunidades. Como é que tá outras questões? Pessoal, pelo LinkedIn, eu já tive tanta oportunidade que vocês não fazem ideia, justamente por ter fomentado a minha rede social. E se eu fiz, vocês podem fazer também, é óbvio que podem. Para quem não sabe ainda de mim, a minha carreira toda começou no interior de Minas, uma cidade pequena. E mesmo assim, ou até por isso, não sei, eu consegui aproveitar diversas oportunidades. E o que eu quero dizer com isso não tenha desculpa. Se você é uma cidade pequena, isso não é desculpa para não crescer. E se você é de uma cidade grande, também não pode ser desculpa para não crescer, porque cidade grande tem umas suas dificuldades também, eu sei. Eu só estou te dando um exemplo pessoal que serviu muito para mim e que eu acredito que possa servir para você também. A questão da persuasão também. O empreendedor precisa ser um bom vendedor. Você precisa saber como vender a sua ideia para alguém. A sua ideia, o seu ponto de vista. Isso é muito importante. A questão da independência e autoconfiança. É muito bom, pensando como empreendedor, eu não depender de nada ou de ninguém, eu tenho depender muito pouco para fazer as coisas. É aquela questão, só vai, use o que você tem, acredite em você e faça, e vá, e avance. Então, trabalhando aqui agora essa questão do comportamento, da cultura, vou falar um pouco mais aqui sobre a cultura do erro e a gente vai avançando. Seguinte, sobre a cultura do erro, eu coloquei um slide só para isso, para frisar ainda mais. Você quer começar, você quer tentar algo novo, eu disse mais uma vez, tentar algo novo, pode ser dentro do seu próprio escritório, pode ser dentro do seu dia a dia, pode ser uma nova forma de escrever uma peça, uma nova forma de atender o cliente, uma nova forma de prospectar o cliente. Tudo isso é empreendedorismo. Mas entenda, vai dar coisa errada, você vai errar muito. Isso é normal, tá? Você não pode ter medo do erro. Você não pode ser, como várias pessoas que eu conheço, que se xingam, tipo assim, nossa, que burro, você errou, e bate na própria testa, e se xinga. Não, isso não vai fazer sentido. Você vai errar. Só que se você tiver consciência que o erro é caminho para o sucesso, você vai longe, um pouco a cada dia, com consistência. Não adianta fazer muito um dia e nada do outro dia. Então, por exemplo, você trabalha o dia todo, tem que estudar, e ainda fala, pô, eu tenho família, eu não tenho tempo para empreender, como é que eu faço? Olha, comece. Comece e tenha consistência. Nem que seja meia hora por dia, você vai estudar sobre o mercado, você vai ler, nem que seja um pouquinho, mas vá. Não use isso como desculpa, porque se você faz, por exemplo, meia hora por dia, no final de um mês, você tem quanto? Você tem 15 horas, exatamente. Você tem 15 horas feitas, então você tem que ir. Empreender agora também é inovar. Não tem como eu dissociar a inovação do empreendedorismo. Isso não tem como. Então, entenda, tenha uma mente inovadora. Abra a sua mente para o novo, para novas questões, para novas ideias. Não pode, no mundo hoje, que é um mundo digital, ter uma mentalidade fixa. Não pode ter um pensamento que não aceite divergências. Infelizmente, nós temos hoje muitas divergências gigantescas. A questão é dividida entre direita e esquerda, entre quem gosta de família e quem não gosta de família. Está tudo muito polarizado. E isso não pode ser assim para alguém que queira empreender. Você pode ter as suas ideias, os seus conceitos, não tem problema, mas você precisa aprender a abrir a mente para a visão do outro lado, mesmo que você não concorde, porque se você não abre a mente, você não consegue empreender de uma forma mais incisiva. E aí você tem que entender o seguinte, por que você vai ter que inovar? A competição está cada vez maior. Claro, temos mais pessoas, o valor do serviço jurídico está caindo, a tecnologia está chegando de uma forma mais forte, então, competição cada vez maior. Curva de adoção de novas tecnologias é cada vez mais rápida. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que gostavam muito de tecnologia e estavam sempre olhando isso, elas tinham uma diferença muito grande das pessoas que não olhavam. Ainda tem, tá?
ainda aqueles advogados que escolhem usar a tecnologia a seu favor, ainda tem uma grande diferença dos que não escolhem. Mas isso está diminuindo, as pessoas estão cada vez mais aprendendo a usar mais rápido a tecnologia. Então, ainda é uma diferença. As barreiras de entrada para os mercados estão cada vez menores. Aqui eu quero dar um exemplo para você. Se você é do interior de São Paulo, não sei, de repente é de Barretos. Você é de Barretos e aí, às vezes, para alguém que está aqui em Minas Gerais, onde eu estou, é difícil de ter clientes por lá. Era uma barreira de entrada. Hoje em dia, pessoal, não existe barreira de entrada territorial. Inclusive, eu convoco vocês, eu convido vocês a pensarem até se é importante vocês terem escritório físico. Eu falo muito que não é necessário mais o escritório físico, por diversos fatores. Então, isso por quê? Porque agora não tem mais barreira de entrada física, você consegue fazer tudo de onde você estiver. Acesso fácil à informação e à tecnologia. O conhecimento jurídico, ele é cada vez mais fácil. Isso cria o quê? Cria commodity, cria um cenário que o conhecimento jurídico sem valor agregado, ele vale pouco, ele é muito facilmente acessível. E se você só acha que só conhecimento jurídico vai te levar a um lugar muito bom no direito, eu tenho que dizer para você que não vai. Eu, inclusive, sou muito crítico e eu sou muito ferrenho em algumas coisas que eu falo, no sentido de quebrar alguns paradigmas do direito. E eu posso dizer sem problema para você, não adianta nada a pessoa ser mestre, ser doutor, ser pós-doutor no direito, se ela não souber de empreendedorismo, se ela não souber de marketing, se ela não souber de tecnologia. O que vai acontecer é que essa pessoa PhD, né, que é pós-doutor em direito, ela vai trabalhar para aquele cara que às vezes tem só a pós ou nem isso, mas que tem noção sistêmica de todas essas desses novos conhecimentos. Essa é a realidade de hoje. Essa é a realidade totalmente diversa daquela realidade tradicional que as faculdades ainda nos criam, ainda moldam a nossa mente. Então, eu tenho que abrir o olhar de vocês para isso. Vocês precisam entender que um conhecimento como esse, que é de empreendedorismo jurídico, isso aqui é ouro para vocês aplicarem e se diferenciarem. Com relação aos consumidores, pessoal, o consumidor hoje tem escolha demais, ele consegue acessar, da mesma forma que você, como advogado, consegue ter clientes de qualquer parte do Brasil ou do mundo, o consumidor, o cliente, eu sei que a advocacia não é relação de consumo, mas a gente fala consumidor porque a gente fala do estudo do consumidor, tá? Mas o cliente, ele pode escolher o advogado que ele quiser, de onde ele quiser, e aí, como é que você fica se você é apenas mais um, está na média de todo mundo? Então, tem que pensar sobre isso. E há uma tendência também muito grande de quebra de grandes monopólios, tá? Então, eu posso dizer para vocês, já estive dentro de grande escritório, mais de 500 advogados, né, dentro do escritório, conheço como funciona, mas a grande realidade é que no mundo digital a tendência é de quebra de monopólios, de grandes escritórios, às vezes se fundirem com outros, ou até mesmo serem comprados por escritórios estrangeiros, mesmo que seja de fachada, para aguentarem a concorrência. Isso faz com que quem é escritório menor e consegue ser ágil, empreendedor, rápido, com custo reduzido, consiga crescer muito. Então, atente-se a isso também. Sobre efeitos da inovação. Quando você inova, você é empreendedor e está pensando em inovação, o que pode acontecer? Você pode ser mais produtivo, já que você está pensando uma nova forma de fazer aquela mesma petição. Você tem uma petição, você pensa uma nova forma de fazer, então você pode ser mais produtivo. Você pode reduzir os custos do seu negócio, aumentar a competitividade, porque se você reduz o seu custo fixo, você consegue cobrar menos, e se você cobra menos, você muitas vezes mantém o seu lucro, então você não precisa preocupar com isso e vai se tornar mais competitivo, mais valor para a sua marca. Eu aposto que vocês já criticaram, já falaram, nossa, escritório tal não faz um serviço melhor do que o meu nunca. Mas as pessoas vão sempre para lá. Por quê? Valor de marca. Marca não é bobagem não, pessoal. A construção da sua marca pessoal e da marca do seu escritório é fundamental, é o que nós chamamos inclusive de branding, para você se diferenciar da grande maioria. Entre você que trabalha bem a sua marca, como eu falei, mesmo que seja pessoal, e entre alguém que não trabalha, há um nível de competitividade, de diferenciação muito grande. Então, a redução também de turnover e aumento da lucratividade, que é justamente quando você inova, você perde menos grandes talentos que possam trabalhar com você. E mesmo que você seja um escritório, né, só o escritório só seu, você também pode perder, deixar de perder aqueles parceiros estratégicos que estão com vocês também. Agora, tem uma questão que é uma pergunta que eu preciso fazer. O que você perde sendo conservador? O que você perde
não abrindo a sua mente para inovar, para buscar um empreendedorismo para a inovação. Olha, perde market share, ou seja, perde parcela de mercado para quem é competidor, inovador, e eu posso dar vários exemplos, existem diversos escritórios que são inovadores, que estão ganhando muita grana com diversas áreas novas do direito, né? Com diversas formas ágeis e enxutas de gerir um escritório, problemas de deficiência e falta de produtividade. Então, se você é conservador, você não assimila as novas técnicas de produtividade, você deixa de ser eficiente, enquanto que as pessoas que estão inovando não estão tendo esse problema. Perda de colaboradores importantes. Mais uma vez, muitas das vezes, as pessoas que trabalham com você não estão lá somente por dinheiro, estão lá por uma série de outras questões de motivação. E pode ser, inclusive, inovar, criar algo novo para aquele cenário, para aquele escritório que esteja trabalhando. Mudança de ramo de negócio também. Então, por ser conservador, você talvez não enxergue a necessidade de ir para outro ramo, de ir para uma nova área que é importante, de ir para uma nova área que pelos estudos de mercado e pelos resultados práticos, é a área de maior crescimento. Então, por exemplo, a área de startups. Então, por isso, não seja conservador nas ideias ao empreender. Sobre falha da inovação. Por que a maioria dos escritórios falham? Por que a maioria dos advogados falham a inovar? Se você não sabe ainda, pessoal, eu também já tive mais ou menos 1 ano e meio, fui head de inovação, né, do escritório grande, eu era sócio também, depois eu decidi sair para prestar consultoria, eu brinco que eu saí para poder ir para mais advogados, tá? Mas eu fiquei muito tempo dentro disso, então, uma experiência minha também. Então, por que inovação falha? Falta de definição dos objetivos da inovação. Não adianta inovar por inovar. Você tem que ser empreendedor em busca de problemas, inclusive internos ou problemas do cliente, criar algo novo com um objetivo definido. Inovar por inovar não faz sentido. Visão distorcida do futuro. Essa é uma questão muito importante. As pessoas estão saindo da faculdade de Direito e hoje em dia continuam sendo formadas assim, com uma mentalidade totalmente distorcida do que é o mundo, do que é a realidade da era digital, pessoal. Várias pessoas ainda estão, eu não sei se é o seu caso, mas eu convivo com muitas pessoas que estão ainda assim, que muito fixas naquela questão do ego do direito, da falta de colaboração, da dificuldade de não passar informações, da falta de transparência, uma série de questões que eram comuns no direito que eu chamo de analógico e que hoje no mundo digital não dá mais. Tanto é que existem aí mais de 20 novas profissões jurídicas no direito para pessoas que não querem seguir mais o mesmo, não querem mais serem advogados ou fazerem concurso. A questão importante também é o fraco alinhamento entre ações, metas, estratégias e objetivos. Eu falei lá no início sobre mentalidade. Quando você vai empreender, você tem que amarrar tudo, você tem que ter uma estratégia muito bem definida. E isso não quer dizer que você não possa errar, quer dizer que você sabe onde quer chegar e você vai reformular essas metas, essas estratégias, esses objetivos e essas ações se forem necessárias. Mas você só reformula quando algo está bem feito, senão não adianta nada. Falta de participação dos colaboradores. Então, se você quer ter no seu escritório mais pessoas e quer inovar, quer fazer um intraempreendedorismo, que é um empreendedorismo dentro da própria organização, e as demais pessoas não estão envolvidas ou a mentalidade delas não estão favoráveis a isso, não vai acontecer. É bem complicado de acontecer. Falta de mensuração de resultados. Meus amigos, minhas amigas, entendam uma questão. Nós estamos na era também dos dados, a era data-driven, ou seja, nós temos que ser guiados por dados. Vou até falar uma brincadeira aqui que vocês vão entender, mas você não vai esquecer mais. Não pode tirar mais as decisões da sua vida do sovaco. Porque eu achei. Não. Você tem que ter informações sobre isso. Você tem que mensurar, você tem que medir. Tá? O exemplo de como que você mede, que você pode mudar muito a sua advocacia, existe uma startup nova que se chama Legalium, que ela é de automação. Ela automatiza desde o atendimento até a documentação. E eu estava conversando com o Dixon, que é o CEO da Legalium, sobre essa questão, e a gente viu uma questão interessantíssima. A gente viu que o advogado, em média, para atender o cliente, demorava 1 hora. E para, depois disso, elaborar procuração, contrato de honorários, petição inicial, era mais ou menos 2 horas a mais. Então, no total, 3 horas para atender um cliente. Com essa ferramenta de automação, nas mesmas 3 horas, era possível atender 18 clientes.
Então, a gente só percebeu isso fazendo o quê? A mensuração daquilo. E aí, quando você faz isso, você vê se um investimento em uma ferramenta ou não vale a pena ou não, com base em mensurações. Bom, falta de comunicação e acesso à informação. Outra questão que nós temos muita dificuldade, e não é só nós do direito, é o brasileiro em si, é com uma comunicação mais assertiva, é com uma informação mais bem detalhada para as pessoas que estão dentro dos projetos. Isso é muito importante. Ok, então vamos falar sobre identificar oportunidades, que eu acho que é isso que você quer. Eu acho que você quer, pô, Marcílio, como que eu vou então ser aquele empreendedor ganhar milhões? Calma que para começar, antes de ganhar milhões, você tem que começar e ter que estruturar, não é? Não adianta você pensar somente no alto e não fazer o dever de casa aqui na base. Então, a primeira questão de todas é que a oportunidade está nos olhos de quem vê. E quanto mais você se treina para isso, mais fácil fica enxergar oportunidades. É por isso, inclusive, que muitas pessoas que já têm muitas empresas, já têm muitos negócios, abrem outras, têm mais facilidades de criar outras. Por quê? Porque o olho fica treinado. Então, é algo que você tem que ir se treinando aos poucos. E como que vai treinando? Eu falei uma dica para você já. Todo problema que tiver, que você quiser reclamar, anote, depois tente pensar soluções para esse problema. Isso é uma forma também. Então, onde as pessoas, em gerais, que não são empreendedoras, veem crise, veem problemas, veem caos, veem confusão, o empreendedor vê oportunidade. É justamente aquela frase, enquanto algumas pessoas choram, outras vendem lenço. O que você quer fazer? Você quer chorar? Você quer estar sem o seu dinheiro, sem a sua realização? Ou você quer se realizar diante disso? E quando eu falo realizar, não é explorar a crise, não, tá? Ganhar dinheiro na crise não é ganhar dinheiro com a crise, é diferente. Então vamos identificar a oportunidade. Olha, primeiro você tem que saber, se for para pensar, qual é a primeira competência que eu, como empreendedor, tenho que ter? É justamente identificar as oportunidades. E aí, o que você pode se perguntar? O que eu poderia fazer a mais ou de uma forma diferente nesse ramo de atividade? O que eu poderia fazer que as pessoas não fazem? Porque normalmente nós temos tendências de olhar o que o outro faz e de pensar, ele faz aquilo, vou fazer também. Não. Olhe para fora, abra a mente, tente fazer o que a maioria não faz, tente olhar para o mundo como a maioria não olha. Outra pergunta importante: quais as necessidades mal atendidas ou não atendidas na sua região de atuação? Quais os problemas as pessoas estão enfrentando? E aqui, essa pergunta vale, inclusive, se a sua região de atuação ela é nacional, se você atua de forma online para em diversos casos, qual que é, então, os principais problemas que não são atendidos? Será que o problema talvez não seja a questão jurídica, talvez seja a experiência do cliente, talvez seja uma demora de ser atendido. De repente, você vai resolver isso aí colocando um robô de atendimento, que é um chatbot, que vai estar 24 horas online para fazer o primeiro atendimento de um cliente. Enfim, isso é empreender, fazer algo diferente, é pensar em problemas e querer solucionar esses problemas. E qual o diferencial que o cliente apreciaria nesse setor? Então, como é que você vai saber que diferencial que o cliente vai apreciar? Pergunte para o seu cliente, pergunte para o cliente. Isso é muito importante. O meio jurídico tem uma tendência a achar que sabe tudo. A gente acha que sabe qual é a melhor solução para o nosso cliente. Mas eu não estou falando aqui da solução técnica. Eu estou falando aqui da solução verdadeira. O que o seu cliente quer? Qual é o objetivo dele te buscar? Não é entrar com uma ação de revisionar, não. É pagar menos por mês, pagar menos juros. Então, tente entender o que seu cliente quer, converse com ele. E, inclusive, o que eu mais indico é pergunte para ele, crie formulários. Tem formulários do Google que são gratuitos, você pode criar, perguntar um monte de coisa e fazer, então, essa pesquisa com o seu cliente. E o cliente seu, tá? Pode ser, inclusive, interno. Você pode ser um departamento jurídico de uma empresa, pode ser colaboradores. Então, a pesquisa de problemas serve para tudo, para você identificar tudo. E também pensar, existe a possibilidade de expansão? Será que eu consigo expandir o meu trabalho da forma como eu faço agora? E expandir o trabalho, lembre-se, mundo digital. Sempre pense digital, digital, digital. Expandir o trabalho pode ser ter uma ferramenta ou ter softwares que te ajudem a ter mais clientes por todo o Brasil. Não necessariamente criar uma nova sede, você não precisa mais disso. Até mesmo pensando em escritórios virtuais, que são aqueles escritórios que você tem lá seu telefone, uma secretária virtual, seu endereço, enfim, você não precisa mais de gastar muito dinheiro com sede física.
Fontes de ideias. Eu falo diversas fontes que você pode olhar para elas, pegar aquela lupa de investigador lá, de Sherlock Holmes, tá? Vai pegar a sua lupa de Sherlock Holmes e vai achar os problemas. Então, observação de problemas e necessidades não atendidas em sua plenitude. Essa vai ser sempre a primeira fonte de ideias para o empreendedor. Problemas. Sempre vai ser. Mas não é a única. Tem mais. Ideias que deram certo em outros lugares. Aqui eu tenho que falar para você o seguinte, meu amigo, minha amiga. Eu vou chamar você de amigo e de amiga porque eu quero tanto que vocês sigam de fato e se melhorem na atividade de vocês, que eu sinto até esse carinho. Então, por isso que eu chamo vocês de amigo e de amiga. Seguinte, o bom, tá? O lado bom do Brasil ter muito problema, o Brasil é subdesenvolvido, tem problema pra caramba. E isso é bom para quem quer empreender. Por que isso é bom para quem quer empreender? Porque você pode fazer o que nós chamamos de empreendedorismo por espelhamento. Você não precisa ser o gênio de novas ideias. Você dá uma googada, joga no Google soluções que você quer, escreve em outras línguas. Ah, Marcílio, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol, eu não sei falar russo. Você não precisa saber falar isso. Já viu falar do Google Tradutor? Claro que já. Jogue no Google, faça essa experiência depois. Coloque no Google Tradutor, coloque em russo, por exemplo, e pesquise em russo. Depois, quando abrir a página, vai aparecer em russo. Você clica no botão direito, traduzir para português. O texto vira em português. E aí você consegue pegar a fonte de outros países, como que eles têm resolvido problemas semelhantes. A grande maioria das startups que nós temos no Brasil, e não somente de outras áreas, as jurídicas também, elas são cópias de startups de outros lugares. Eu falo muito, pessoal, uma das coisas que eu adoro falar é sobre futurismo no direito. E uma das fontes que eu tenho para poder cravar os rumos do mercado são mercados mais evoluídos que o nosso. Então, quando você entende isso, achar formas de empreender não é tão difícil. Você não tem que ser o gênio da lâmpada ou ter o gênio da lâmpada. Você precisa abrir a sua mente e querer fazer algo diferente. Mais uma fonte de ideia, experiência como consumidor. Pense na sua experiência como consumidor. Aquilo que você teve de experiência, que você fez assim, uou, que gostoso, que delícia. Pense nisso. Como que você pode, então, como consumidor, e aquilo também que você não gostou, nossa, que atendimento péssimo, nem olhou para minha cara, parecia que está fazendo um favor, tudo isso que você teve como experiência, aquilo ali é um insumo fantástico para você pensar em soluções e até mesmo em melhorar o seu próprio negócio. Então, aproveite essas questões. Mais uma fonte. Empregos ou trabalhos anteriores, ou capacidades e competências pessoais. Empregos ou trabalhos anteriores, toda a experiência que você já teve fora do direito, elas também ajudam muito você a pensar em novas soluções. A questão da capacidade e competências pessoais, ela passa muito, pessoal, pelo autoconhecimento. Tá? Tem várias pessoas aí que eu sei que sabem muito de alguma coisa, mesmo que não seja no direito, e eu convido vocês a olharem para vocês próprios, tá? Meninas, meninos, homens, mulheres, todos que estão aí, olhem para vocês próprios, olhem no espelho depois e falem, o que eu sei que eu sou muito foda? O que eu sou muito bom? O que eu sou muito boa? E isso pode ser algo que pode gerar uma diferenciação, um empreendedorismo, algo diferente. Então perceba sobre isso também. Isso é uma fonte de empreender. Uma outra fonte, tendências do ambiente, também mudanças demográficas e mudanças sociais. Então, olhe para o ambiente. Nossa, o ambiente está mais poluído, está menos poluído. Nós temos mais pessoas, menos pessoas. As pessoas estão mais online. Galera, com essa pandemia que nós estamos tendo aí, a mudança da transformação digital, pelo menos a parte de ferramentas, porque transformação digital são 3 etapas. É cultura, ferramentas e modelos de negócio. A parte de ferramentas cresceu demais. Olha aqui, nós estamos aqui tendo uma aula pelo Zoom, e várias outras pessoas têm aulas pelo Zoom, tem reuniões por videoconferência, mas isso é apenas uma pequena coisa, uma pequena tecnologia que pode ser utilizada. Mas isso muda muito, por mais que seja pequeno, muda muito. Você já percebeu, por exemplo, que o brasileiro ele está 9 horas por dia online? Olha o seu cliente online aí, gente. 9 horas por dia. Tem alguém que fica 9 horas dentro de um escritório, dentro de um shopping? Normalmente não, a não ser que trabalhe nesse local. Então, o cliente está online. Você precisa se atentar a essas mudanças para poder chegar no lugar certo, o cliente, e empreender. Caos econômicos, crises, atrasos, ou seja, tudo que for um problema grande, um caos, olhe isso com bons olhos e busque empreender com base nisso, tá bom? Outro lugar também que ajude você também,
que te dão novas visões, franquias, patentes, feiras e exposições. Então, tudo isso são ideias de outras pessoas que te ajudam também a pensar de uma nova forma. Existe um livro, pessoal, que se chama Roube como Artista. Quando você cria algo, você não tem que criar nada do zero. Não estou dizendo que você tem que copiar nada de ninguém, mas você não tem que criar nada do zero. Você pode se basear em outras ideias e moldar a sua. Isso, no mundo do design, da criação de serviços, criação de produtos, isso é muito normal, isso é possível de se fazer. Então, pense nisso também. Pode olhar em revistas especializadas, em centros de pesquisas. Então, está cheio de pesquisas sobre oportunidades em universidades, etc. Contatos profissionais podem te dar novas ideias. Converse com pessoas de outras áreas. Ouça aqueles colegas, aqueles amigos, namorado, namorada, noivo, noiva, etc., de outras áreas. Ouça a pessoa com o olhar mesmo escutativa, que é tentando pescar. Opa, isso aqui é legal, deixa eu anotar. Opa, isso aqui é interessante. Ouça, assim, tá? Aquele bate-papo que você vai ter tomando a cervejinha, aquele negócio do boteco, é bom, mas aproveite aquilo também de uma forma produtiva, é mais uma fonte de ideia. Mais uma vez, negócios em gerais que já sejam existentes, escritórios em gerais que já sejam existentes. Se você acrescenta algo, você cria novo, faz uma nova combinação, você está inovando, você está sendo empreendedor, está sendo empreendedora. Então, isso tudo aqui foi para poder mostrar de fato para você onde que você vai achar insumos para ser empreendedor, fazer diferente e como que isso é acessível a todo mundo. Você não precisa ser um super-homem, uma super-mulher, um Batman, uma mulher gato para poder fazer algo diferente, empreender no mundo jurídico, tá? Não é isso. Agora, tá, aqui eu só coloquei o resumo de tudo que eu falei para vocês, vou passar. Uma outra questão muito importante, isso eu acho fundamental, e isso é algo que bate muito negativamente no mundo do direito. Como eu já falei ao longo dessa aula, os paradigmas do mundo jurídico, os paradigmas que nós somos criados na faculdade, eles estão todos errados com relação à sociedade atual. Isso é difícil, pessoal. Nós, como a gente vai para a faculdade, a gente tem uma espécie de uma mentalidade, um chip instalado na nossa mente. Porque a gente vê o nosso professor falando juridiquês, a gente vê determinadas posturas, a gente vê, não tem normalmente aula de empreendedorismo, não temos normalmente aula de métodos de startup, não temos nada, consciência do mundo digital, não temos nada disso na faculdade de Direito. E a gente sai achando que o mundo é um mundo de Rui Barbosa, porque é isso que nós somos ensinados. Só que nós estamos num mundo de Alexa, de Siri, de tecnologia, de robô, de inteligência artificial, que acontece. Então, se você se basear no mundo tradicional, que a maioria dos seus professores talvez tenham vivido, tá? Os professores de graduação tenham vivido, você não vai se dar bem, porque o mundo digital é outro mundo, é outra realidade. E aqui eu estou dando uns exemplos só para vocês verem, até de uma forma descontraída, sobre previsões que deram errado. Então, olha só, o Charles Duell, comissário do escritório de patente dos Estados Unidos, lá em 1899, disse naquela época que tudo que podia ser inventado já foi inventado. Então, se a gente fosse seguir essa lógica dele, não teríamos iPhone, não teríamos, o que mais que vocês gostam aí? Startups como iFood, o Uber, não teríamos nada de diferente. Olha como essa crença limitante e é uma pessoa referência da área. Uma outra questão também, do New York Times. A TV nunca será concorrente do rádio, pois as pessoas precisam sentar e fixar os olhos na tela. A família americana não tem tempo para isso. Meu amigo, minha amiga, olhe como hoje isso parece absurdo, mas naquela época, New York Times, super referência, cravou em 1939 que a televisão não daria certo. E a televisão, tudo bem, hoje em dia está sendo substituída por outros tipos de tela, mas a ideia de que nós temos que estar parado olhando, a gente continua nisso. A gente fica no celular, no notebook, no tablet, ou seja, a previsão, um paradigma totalmente errado. Um outro paradigma errado, do Thomas Watson, presidente da IBM em 1943. Eu acredito que haja um mercado mundial para talvez uns 5 computadores. Olha só, a própria IBM, tá? A própria IBM, eles não acreditavam que o computador poderia ser algo, o notebook, etc., algo tão amplo na sociedade. E a última com relação a esse paradigma do próprio Bill Gates, o gênio da Microsoft, que em 1981 disse que 140 KB serve suficiente para qualquer pessoa. 140 KB não serve para nada, nem para ouvir uma música, nem para ver uma foto, para nada. Mas naquela época o paradigma que ele tinha era esse. Então tome cuidado com os paradigmas de direito que vocês estão se guiando, principalmente naqueles que são mais tradicionais e mais limitantes.
Eu não estou aqui para poder colocar praga em ninguém, eu estou aqui pelo contrário, para abrir a mente de vocês. Tudo bem, duvidem de mim quando eu falo sobre futurismo, mas se permitam observar as tendências do futuro, mesmo que você duvide, porque quando você se permite, você já está com um pezinho assim observando. Quando você está travado para mudanças e para observar as novas oportunidades, você já está perdendo para todo mundo que já está observando. Então, fique esperto com isso. Tá. E aí, falamos sobre as oportunidades. Você quer desenvolver algo novo, você quer empreender. E o que você tem que ter em mente? O desenvolvimento que você for fazer tem que ser orientado a cliente. O cliente tem que ser a razão de tudo que você faz, tem que ser o centro de tudo. Isso é importante porque a forma anterior de se criar um produto era assim: eu tenho uma ideia, eu tenho a tecnologia, eu lanço o produto. Depois eu vou ver se os clientes querem, se resolve o problema, se o mercado vai aderir. Não pode ser assim mais. Então, vocês têm que fazer, primeiro, você tem que fazer descoberta de clientes, tá? Você vai fazer uma série de pesquisas para poder descobrir o que essas pessoas X que você está pesquisando, quais são os problemas delas, quais são as dores dessas pessoas. Então, esse nome dor é um nome quase igual ranço, né? Tem gente que não odeia falar dor, tem gente que odeia falar ranço. Mas aqui é para você entender o significado, realmente é uma dor. É aquela coisa que. Quem aqui já teve. As mulheres, eu tenho certeza. Eu já tive também um sapato que você colocou e que na hora que você calçou, incomodar, mas que ia ser ok. Aí, a partir do dia, você vai usando aquele sapato, parece que você quer morrer. Começa a dar calo no seu pé, começa a acabar com você. Isso é a dor. É isso que você tem que sentir. É isso que te incomoda, tá? Realmente tem essa intensidade no negócio. Depois disso, você vai ter que testar, você vai ter que formular hipóteses, você vai validar com os clientes. Quando eu falo criar clientes, é que só depois que você testou e validou, é que você pode pensar assim, em criar uma cadeia de clientes para o negócio que você está fazendo novo. E aí sim, tá? E aí é um método das startups. Você vai preocupar em criar CNPJ, em criar uma organização, em fazer, em criar mesmo, né, uma empresa. Tá? Só para vocês entenderem a lógica quando você faz desenvolvimento de qualquer coisa orientada ao cliente. Porque a verdade é que o modelo jurídico, nós não fazemos assim. A gente sai, passa na OAB, e aí alguns mais rápido, outros menos rápido. Depois vai trabalhar, pode ser para alguém, pode ser abrir um escritório próprio, abre lá, mas não é moldado pensado no cliente. É moldado o seguinte: eu tenho conhecimento jurídico, eu sei entrar com as ações, eu sei fazer consultoria, vou fazer. Não é a lógica de o que o meu cliente precisa, o que ele precisa de mim, como que ele quer ser atendido, como que ele quer que eu cobre os honorários. Aí você vai falar, de graça. Não, gente, não necessariamente de graça, tá? Existe técnica para cobrança, técnica para parecer que o valor por exemplo, ancoragem, que você parece que você está dando desconto, mas não, você está dando desconto, mas a pessoa lembra, ela vê a vantagem que ela está tendo. Enfim, existe uma série de técnicas, que não é a hora que eu vou falar, que você pode agradar mais o seu cliente. E aí eu quero te ensinar uma técnica muito interessante, que é a técnica de reverse, que é para você ver algo que é muito legal. São perguntas reversas para poder melhorar o produto ou o serviço. Normalmente a gente não pergunta o ruim, né? Então, por exemplo, como reduzir a satisfação dos clientes? Então você vai parar um dia e vai falar: o que eu faço para o cliente não gostar nada do meu trabalho? Como que eu faço isso tudo? Você não pense somente que vou perder um prazo. Não. Pense o seguinte: como que eu faço? Eu anotei. Não responde e-mails em menos de 48 horas. Não tem um relacionamento próximo, ou seja frio, seja distante. Evite ouvi-lo, aquele pensamento que diversos advogados falam: não tenho tempo, não posso, etc. E aqui eu tenho que dizer para vocês que não necessariamente você, como pessoa, precisa ouvir o seu cliente toda hora, não, tá? Com ferramentas de automação, com chatbots de atendimento, parte desse trabalho, ou boa parte desse trabalho, pode ser feita pela automação também. O que não pode é você não estar presente na vida do seu cliente e não estar disponível. Aí, outra questão ainda dessa questão de como reduzir a satisfação do cliente. Coloque as prioridades do cliente como sua última prioridade. Quem nunca falou isso? Eu já conheço várias pessoas que falaram: não, aquele cliente chato, não quero atender ele não, tem um monte de coisa para fazer e tal. Olha, se o cliente é tão chato, se é tão ruim atender ele, dispense o cliente. Isso também você precisa de ter coragem para fazer. Dispense aqueles clientes que nós chamamos de abacaxi, que são aqueles que dão muito trabalho e que pagam pouco. Ou então, aqueles até pagam bem, mas que o trabalho que dá, a dor de cabeça que dá, não vale a pena. Tenha coragem de dispensar um cliente também. Bom, a última questão que eu coloquei no exemplo:
Coloque o cliente em contato com pessoas que não possuem conhecimento sobre o produto ou serviço. Veja como ele fica. Isso acontece muitas vezes em escritórios grandes, mas também em escritórios pequenos. Vai passando de uma pessoa para outra, porque às vezes o colaborador saiu, etc. E a pessoa não sabe exatamente o que falar daquele processo, né? Então, esse tipo de coisa também é bem complicado. Então, use a técnica reversa, a técnica de reverse, para poder ver tudo que você pode fazer para o seu cliente não gostar e, obviamente, não fazer e criar soluções em torno disso. Então, vamos falar agora, então, um pouco sobre modelo, sobre como modelar essa nova empreitada que você vai querer fazer, que pode ser uma solução, pode ser uma empresa, pode ser startup, etc. Obviamente, pessoal, aqui eu não estou inventando a roda, não. Eu estou mostrando para vocês o Business Model Canvas, que é o modelo de criar novos negócios de uma forma rápida. É muito usado pelas startups, mas talvez se você não saiba, eu não lembro o nome do criador, ele foi criado por uma pessoa, mas com a colaboração de mais de 220 pessoas do mundo inteiro, que são pessoas referências da inovação. Foi criado em 2011, 2001, não me lembro. Mas a questão do Business Model Canvas é que te ajuda a enxergar de uma forma panorâmica, como um voo de helicóptero, o seu negócio. E aqui eu trouxe para você colorido. Então, primeira questão, você quer fazer alguma coisa. Então, o que você quer fazer? Essa é a proposta de valor. O que você quer fazer? Eu quero entrar com a ação judicial. Não. Eu quero ajudar pessoas que... Eu vou dar um exemplo da revisional aqui, só para vocês entenderem. Que querem pagar menos juros no financiamento dos seus veículos, e eles se sentem justas, etc, etc, etc. É um exemplo. Como? Então, quais vão ser as principais parcerias, as atividades que vou ter que usar para alcançar, quais são os recursos, isso é uma questão. Estou falando rápido aqui, mas a gente vai passar de uma forma mais devagar por cada um disso aí, tá? Depois, para quem? Quem que é o segmento de clientes? Eu falei depois, mas eu estou quase que desmentindo o que eu falei. Primeiro, você tem que olhar o seu cliente para depois construir o seu negócio, né? Claro. Relacionamento com clientes, quais canais de venda, qual vai ser o custo e como você ganha dinheiro. Então, vamos lá. Então, primeiro, oferta de valor. O que você faz pelo cliente? Veja que quando você define o que você vai fazer, você já define o cliente, o que eu tenho que fazer para ele, para ela, para essa pessoa, o que eu vou fazer? Você define isso. Depois você define também, nessa mesma lógica, como que eles vão chegar até vocês? Quem vai passar a oferta de valor, passando pelos canais e indo até o cliente. Por que isso é importante? Porque qual que era o modelo tradicional da advocacia? Era o advogado, a advogada, parado, sentado, esperando o cliente chegar. Hoje em dia, você pode chegar até o cliente de uma enormidade de formas por meio do marketing de conteúdo, por exemplo. Marketing de conteúdo é plenamente válido e ético, com vídeos, com textos, com e-books, etc. Com canais de atendimento diversos em redes sociais, em sites, etc. Então, você tem que definir como que o cliente vai ter contato com você. Depois, qual que é o tipo de relacionamento? Você vai ter um relacionamento mais próximo, vai ser um relacionamento mais formal, vai ser um relacionamento mais informal mesmo, que, olha, você pode me chamar não de doutor, me chama de Marcílio, eu estou aqui para te ajudar, nós vamos construir junto a solução para o seu problema, e você tem que definir como é que você vai fazer isso. O que você ganha em fazendo isso? Essas são as suas fontes de receita. O que você vai ganhar? Como que você vai ganhar dinheiro ali? É uma assinatura? Você ganha um valor mensal? A pessoa te paga mensalmente, inclui tal coisa? Fora desse serviço, paga um valor adicional? Como é que vai ser? Porque, por exemplo, o pessoal usa muito hoje em dia aquele sistema de pontos, né? Paga lá, vou dar um exemplo aqui, R$500, e aí tem direito a tantos pontos, que é tantos serviços. Se quer algo a mais, compra mais pontos, compra mais créditos e vai usar. Isso tudo tem que ser definido por você. O que fazer para ajudar? Na verdade, o que fazer para que essa oferta de valor sua seja entregue até o seu cliente? Essas são as atividades-chave. Eu tenho que ter conhecimento jurídico, eu tenho que ter uma ferramenta de marketing para chegar até ele, eu tenho que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que definir isso. É só as atividades. Agora, o que eu preciso para ajudar? Quais que são os recursos, né? Na verdade, fazer uma atividade. Você precisa de um marketing digital, uma atividade. Recurso. De repente, uma ferramenta de automação de marketing. De repente, alguém para criar as artes. Como é que é? Um escritor fantasma. Esqueci como é que fala em inglês. Um escritor fantasma, que é alguém que vai escrever seus textos de atração do cliente, tá? Isso tem muito já, inclusive, no direito, tá? São pessoas que escrevem para outras pessoas e a outra pessoa assina
em nome de quem contratou, porque as pessoas não têm tempo de criar conteúdo, então faz esse tipo de coisa também. Então, esses são os recursos chaves para chegar até a atividade chave. Quem que promove os recursos? Quem são os parceiros que são fundamentais para você conseguir ter esses recursos e tudo acontecer? Quem são as pessoas que você vai contar para te ajudar nisso aí? Tá? E o que me custa? Quanto que me custa toda essa estrutura? Então, eu quero ter um chatbot de atendimento, quanto que me custa? Eu quero ter, como eu mencionei, a Legalium lá, para automação de tudo, de todo, desde atendimento até documento, quanto que me custa? Eu tenho que ter um plano premium do Zoom para poder ter chamadas sem tempo cortado, quanto que me custa? Tudo isso tem que estar estabelecido, porque lembre-se, estamos na era dos dados, você tem que ser um empreendedor guiado por dados. E vamos falar então um pouco agora, depois de falar isso tudo. E pessoal, aqui o conteúdo é vasto, eu tenho um determinado tempo para falar com vocês. Então, se vocês depois quiserem ver com mais calma, vocês acessem o site e veem com mais calma e reveem tudo que eu falei com vocês aqui, que tem muita coisa importante para vocês de fato empreenderem, de fato criarem soluções, oportunidades e dinheiro. Agora, uma pergunta que é muito importante, eu tenho certeza que você pensa e quer saber. Como que você cria serviços, cria produtos que sejam únicos, que sejam diferentes do normal, diferentes da maioria? Veja só, a criação de produtos, eu vou mostrar a criação tradicional versus a criação ágil. Na tradicional, veja aqui a legenda, o que é fixo e o que é variável. Então, na tradicional, a funcionalidade é fixa. A qualidade ela é meio fixa, meio variável. E o prazo e o custo é que varia. Então, na forma tradicional de construir algo, você muda o prazo ou o custo. Na forma ágil, não. Na forma ágil, o prazo é fixo, o custo é fixo e a qualidade é fixa. Por quê? Quando você tem uma metodologia ágil, que não é aula de metodologia ágil, você é instigado a entregar mais rápido, uma qualidade maior, com custo menor. E aquilo é fixo. Só que você é instigado a mudar as funcionalidades do seu serviço de acordo com os feedbacks que os clientes dão. Isso que é o mais importante. Então, aquilo que você entrega, as funcionalidades daquilo precisam ser repensadas, estarem abertas à mudança a todo momento. E aí uma questão da diferenciação também, quando você vai criar algo, tem uma metodologia que nós falamos, que é usar a metodologia ágil, usar a metodologia Lean. O que é Lean? Quando você for experimentar algo, você for testar algo novo, algo diferente, seja o mais rápido, o mais barato possível. É o que nós chamamos de criação de protótipo. Então, você vai entender e definir as pessoas, você vai conversar com as pessoas, você vai entender qual é o seu problema, qual é a sua dor, ou você vai mapear isso aí. Você vai ter as divergências, você vai ver, olha, já fazem isso, isso e isso para solucionar esse problema. Não é bem solucionado, quero solucionar de outra forma. Você vai decidir como fazer, criar suas metas, seus caminhos, etc. Você vai criar um protótipo, que é algo que não é o final que você vai entregar, mas é algo que já dê para testar. E aí você vai validar com esses clientes se é isso que eles querem, para eles serem co-criadores da sua solução. Eu sei que parece muita loucura no mundo jurídico isso, mas é isso mesmo. E as pessoas estão cada vez mais abertas para esse tipo de postura. Então, para você também criar algo diferencial, você tem que ser ágil, ser enxuto e construir tudo centrado no cliente. E falando um pouco mais de diferenciação, que eu também não sou o criador disso, né? Algumas pessoas já podem ter ouvido falar, já podem ter lido o livro, mas basicamente o que vocês precisam entender é que todas as áreas tradicionais do direito são oceano vermelho. Então, direito civil, oceano vermelho. Direito de família, oceano vermelho. Direito criminal, oceano vermelho. Direito empresarial, tradicional, oceano vermelho. Quer dizer o quê? Quer dizer que os mercados estão, tudo isso que vocês estão vendo, mercados, eles existem, mas estão extremamente saturados, uma concorrência gigantesca. Por que é vermelho? É vermelho em alusão à ideia de que é um oceano cheio de sangue, em que as pessoas estão brigando umas com as outras por dinheiro, por clientes, e que quem pega os maiores clientes são os tubarões, que são os grandes escritórios. E nesse ambiente, você disputa normalmente pela questão do trade-off, ou seja, da relação valor-custo. Por isso que os clientes, para quem advoga numa área como todo mundo, uma área normal, que não tem um diferencial de valor, que não mostra que é diferente, sofre com os clientes pedindo desconto, não querendo pagar, etc. É justamente por isso. Então, oceano vermelho, mercado existente,
vencer o concorrente, demanda existente, então já é uma demanda que você já tem há muito tempo. A questão é valor, custo-benefício, e aí você tem que tentar diferenciar ou abaixar o máximo de custo para poder tentar entrar no Oceano Vermelho. Não à toa, há escritórios de massa que cobram aí R$ 20 por mês por processo. Eu ouvi uma live esses dias aí com o Eduardo Quetz, que é o CEO da ADV Box, que é um software de gestão. Ele me disse que tem escritório que ele conhece que paga R$ 7 por mês por processo, para gerir o processo. Então, é isso que acontece no Oceano Vermelho. Já no Oceano Azul, é um mercado inexplorado. E a tendência de mercado hoje, pessoal, é cada vez mais de nicho e subnicho. Então, exemplo, vamos falar um bem clássico. Direito de família para famílias homoafetivas. É algo bem nichado, é algo bem específico. E como você nicha muito, você consegue até criar um mercado inexplorado, um mercado do Oceano Azul, que é a ideia daquele mar bem azulzinho do Caribe, que você pode nadar para um lado, para o outro. Você pode, inclusive, errar que os seus concorrentes não vão te matar, no sentido figurado, não vão te atropelar, porque há um espaço maior para isso. Então, a concorrência não é tão relevante. Você pode criar uma nova demanda, então, criar uma nova necessidade, uma nova forma de atendimento, e aí você sai dessa ideia de valor-custo. O valor na percepção do cliente passa a não ser mais o dinheiro, mas o que você entrega de experiência. Isso é muito importante, pessoal. A experiência do cliente, a experiência do usuário, isso é algo que vem do mundo digital, mas entrou para o mundo da advocacia também. Ela é fundamental para ter mais clientes e para poder ganhar mais dinheiro também. E aí você consegue, então, pensar um novo mercado, fazer algo diferente. Para você entender um pouco mais, mostrei aqui o exemplo do Oceano Azul, do Cirque du Soleil. Por quê? Aqui tem a linha vermelha, é o Ling Bros, tá? E o Barn Ballet, que são circos muito grandes lá dos Estados Unidos, e tem os circos regionais menores. Então, se você analisar na curva do azul e do vermelho, você vai ver que o estilo da curva de valor é muito parecido. Então, esses dois têm preço médio, as circenses famosos e caros, espetáculos com animais, espetáculos em vários picadeiros não é muito, diversão e humor é muito, vibração e perigo altíssimo, então aumenta o risco do negócio, picadeiro único, não tem picadeiro único, então tem vários picadeiros. Aí você vai olhar a curva de valor do Cirque du Soleil, é totalmente diferente, é isso que eu quero que vocês entendam. O Cirque du Soleil cobra muito mais caro do que os outros. Os outros já estão disputando por preço. Então, o preço deles são bem parecidos. Entre o vermelho e o azul são parecidos. O Cirque du Soleil é mais alto. Astros circenses. O Cirque du Soleil não tem grandes astros. Por quê? Isso diminui o custo. Qualquer pessoa, eles podem tirar uma pessoa por outra, não tem que pagar grandes cachês, enquanto que os outros circos têm grandes astros e cachês altos. Espetáculos com animais. Cirque du Soleil não tem espetáculo com animal. Isso diminui o custo e diminui problemas, aumenta agrada as pessoas que gostam de animais, que não querem que os animais sejam maltratados, ou seja, mudou a percepção da cor de valor, diferente dos outros. Espetáculos em vários picadeiros, também não tem. É um espetáculo em um picadeiro único, extremamente exclusiva e extremamente bem planejado. Os outros já são diferentes. Diversão e humor é alto também, até que isso manter, beleza. Vibração e perigo é alto também, mas o humor e o perigo é menor do que os dos concorrentes, e isso traz menos risco para o negócio. E depois, enquanto que os concorrentes param em picadeiro único, tá? O picadeiro único eles não tinham, aí tem coisas que só o Cirque du Soleil tinha, que era tema, ambiente refinado, músicas e danças artísticas. Essa é uma forma de quebrar a ideia valor-preço, porque você faz algo totalmente diferente que os outros não fazem. É isso que você tem que entender. Tudo bem. Eu acho que eu anotei na tela aqui, pessoal, tá azul. Bom, enfim, vamos continuar. Qual pergunta, então, vai te guiar? Antigamente era, para onde vou? Agora a pergunta é, para onde eu quero ir? O que eu quero falar com vocês com essa pergunta aqui? A gente tem mais alguns slides, mas a gente já está indo para o final. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam ser o dono do seu caminho empreendedor. Você não tem que ficar do tipo, deixa a vida me levar. Você tem que ser responsável pelo seu caminho. Tá. Com relação ao planejamento de tempo, o que eu acho que é importante vocês entenderem que vocês precisam definir as atividades que vocês vão fazer, estimar a duração das atividades. Pessoal,
você tem que ter noção de quanto tempo você faz cada uma das coisas. Quanto tempo que é para você fazer uma petição, atender o cliente, tudo tem que ser estimado. Vai criar uma sequência de atividades, vai estimar quanto que precisa de recursos ou quais recursos e vai definir um cronograma. Aqui nesse ponto, eu coloquei para vocês uma questão que eu acho importante, que é sobre engenharia de vendas. Vocês precisam aprender a vender e não da forma tradicional. Existe uma ideia de que o direito não tem que vender. Na verdade, o direito precisa sim vender, já está quase acabando, e não pode vender de uma forma que seja antiga, precisa vender da forma que seja a forma moderna de venda. Então, como é que é isso? Enquanto que a venda tradicional, o foco é no produto, no serviço, eu já falei para vocês aqui demais, o foco na venda, da engenharia de vendas, que é a venda moderna, é para o cliente. Na venda tradicional, o foco é na empresa, agora aqui, foco nas histórias de referência. Então, você contar, olha, eu tive um cliente que já teve essa situação, eu resolvi assim, assim, assado, é assim que você vende muito mais fácil. Na venda tradicional, venda é fazer o cliente comprar. Você tem que fazer o cliente fechar negócio com você de todo jeito. Agora não. A venda é ajudar o cliente a fechar o negócio com você, a fechar o contrato, a empreender. Depois, abordagem não planejada. Você não planejava uma abordagem. Agora você tem que criar diversas formas de abordagem planejadas com seus clientes. Na venda tradicional, você olhava pelos seus olhos, sua forma de enxergar, a sua forma como advogado, de enxergar as questões jurídicas. Agora não, na venda da engenharia de vendas, você tem que enxergar tudo pelo olhar do cliente. Faça esse exercício, é muito importante. O que eu quero que vocês entendam aqui, para quando vocês forem ler e prestar atenção nisso, é que, primeiro, vocês precisam saber vender, tá? Não tem essa ideia que advogado não sabe vender. E segundo, que vocês não podem pensar em vender da forma tradicional. Vocês precisam de pensar em vender como a engenharia de vendas, que é tudo isso que eu pus do lado direito. São 2 slides. Esse slide e o slide seguinte também falando de como vender, de como integrar diversas partes, tá? Então, fiquem espertos com isso também. E eu quero falar um pouquinho também rapidinho sobre o processo de venda. Já está acabando, mas só para você entender o seguinte. Se vocês não quiserem vender, vocês nunca vão conseguir. Se vocês acharem que vender não é para advogado, vocês nunca vão conseguir vender. Então, primeiro, mais uma vez, vocês precisam vender. E a venda, pessoal, ela começa antes da venda. Existe o momento de pré-venda, que é quando a gente gera leads. O que é gerar leads? Gerar interessados. Depois que você gera interessados, você qualifica esses interessados, então ele começa a entender mais sobre o que você faz, como você faz, e ele começa a interagir, a integrar mais com você. Depois começa a fase de proposta e negociação, depois a fase de venda mesmo, de fechamento, do deal, nós falamos. E depois que você fechou a venda, você tem que ter um pós-venda. Inclusive, as empresas mais inovadoras, eles têm o que chamam de Customer Success, que é sucesso do cliente. O escritório de advocacia ainda não entendeu que precisa ter uma área de sucesso do cliente, porque é muito mais barato manter o cliente do que adquirir o cliente. A gente chama de métrica de manter um cliente no seu escritório é mais barato que a métrica de adquirir esse cliente. Então, veja só, a fase 1 de pré-venda, você tem que analisar o mercado, você tem que fazer benchmarking. O que é benchmarking? É analisar os seus concorrentes principais. Você tem que analisar, você tem que entrar no site deles, se puder, mandar alguém para ser atendido por eles, para ver como é que é. Tem que analisar. Tem que fazer pesquisa, tem que definir seu público-alvo, tem que ter o seu posicionamento. Então, isso é importante pelo seguinte, se você quer atender todo mundo, você vai acabar não sendo especial para ninguém. Quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Então, você tem que ter um posicionamento específico. Canais de venda, você tem que ver por onde você vai chegar até o seu cliente. Vai ser pelas redes sociais somente? Que hoje é possível? Tá bom, vai ser pelas redes sociais. Quais? Instagram, Facebook, site, Twitter, LinkedIn? Ah, não, vai ser presencial também. Então, como é que você vai fazer essa abordagem presencial? Você vai em eventos? Você vai visitar a empresa? Então, você tem que definir isso tudo muito bem. A fase 2 é a fase da venda, que de fato você prospecta e entra em contato com o cliente. E depois, lembre-se sempre, quando fechar com o cliente, continue tratando bem ele, com cuidado, com atenção, que é a gestão desse cliente, a gestão da conta, digamos assim, tá? E esse último slide, antes de eu terminar, eu quero falar com vocês, que eu quero mostrar para vocês aqui na parte da venda, aqui, ó, veja esse gráfico. É o valor adicionado da compra e o custo por transação. Perceba que a internet tem um mais baixo custo de você chegar até o seu cliente.
Então, o custo de chegar ao cliente pela internet é baixo. Isso significa que você pode cobrar menos do cliente, claro, dentro dos parâmetros da OAB, etc. Mas mesmo cobrando menos, você pode ter um lucro maior, porque o seu custo de manter o seu escritório ou de chegar até o seu cliente é menor. Então, isso é uma questão que eu quero que você atente, principalmente, mergulhe no mundo digital, mergulhe no mundo online. Se alguém falar com vocês contando vantagem, ou até vocês próprios, hein? Agora eu vou pegar um ponto de vocês. Ah, não, eu sou especialista em direito digital. Fala assim, grandes, né? Por quê? Porque isso só não é o bastante mais para o mundo da transformação digital, não. Vocês têm que saber tudo sobre como funciona a lógica do mundo online, não apenas ser um advogado ou uma advogada de direito digital. Isso é muito pouco, é muito limitado com relação a todas as oportunidades que vocês têm na vida digital, na vida da era do mundo dos dados, tá bom? E é isso. Valeu pela presença. Podem descansar, podem dormir, podem fazer o que quiser agora. Vou nessa. E um abração, pessoal. Muito obrigado.